Hoje nós não temos o nosso momento com as crianças, portanto, crianças de 2 até 6 anos podem pegar as pranchetas lá no fundo com os diáconos para fazer aí o seu desenho, anotação daquilo que elas entenderem da nossa mensagem. Ótimo. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que vocês estão vendo, encurvados, e eu espero que você tenha paciência para entender o que significa isso, mas libertos. E a minha oração é que saiamos daqui nesta manhã com a consciência convicta de que nós podemos ser libertos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. E aqui, nesse momento de reflexão e adoração, até aqui percebemos isso, que o Senhor tem algo para falar a cada um de nós. E desde já pedimos Tua orientação, Tua graça, Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe a leitura que eu farei em Lucas capítulo 13, versos 10 a 17. Eu estarei usando a Nova Versão Transformadora e, como já foi dito para mim do primeiro culto para cá, ela é bem parecida a essa versão com a versão que nós temos aí nos nossos bancos, nas nossas Bíblias. Portanto, a palavra de Deus diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Foram 6.570 dias que essa mulher enfrentava esse problema físico. Repito,
6.570 dias. Se ela estivesse aqui, participando desse momento nosso, de reflexão e adoração, certamente, com o seu problema, ela não conseguiria ver a mesa da ceia. Ela não conseguiria ver quem estava ou quem está tocando o piano, ou muito menos quem está pregando. Ela não conseguiria ver como eu estou vendo agora a galeria. O mundo dela se resumia a poeira, sandálias sujas e os seus próprios pés. O texto diz que por 18 anos a sua coluna foi a sua prisão. Ela não podia olhar ninguém nos olhos. Mas, eu gosto da Bíblia porque ela sempre tem um mas. Mas em um sábado comum, ela, uma crente, preste atenção nisso, como que eu sei que ela era crente? Porque o Senhor Jesus a chama no texto de filha de Abraão. Ela estava na sinagoga para adorar a Deus. E ela acabou sendo vista e chamada por Jesus, que a libertou da sua dor. E deixa eu dizer uma coisa para você, por experiência, de alguém que conversa com muitas pessoas. Essa tem sido a realidade de muita gente que anda encurvada por motivos diversos, que não seja um problema físico. Aliás, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que existem pessoas que elas estão encurvadas por conta do pecado. Aliás, todos nós, a princípio, somos encurvados por causa do pecado, mas alguns, especialmente, têm essa sina no coração, na vida. E como Davi disse no Salmo 38, versículo 6, estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. Quantos não vivem assim? Muitos estão encurvados por conta da tristeza que os abate. Aliás, novamente, pegando um salmo, o Salmo 42, o salmista é muito claro quando ele diz: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Confia em Deus, pois ainda o louvarei. E por que não dizer que o sofrimento também pode causar insegurança e medo? Afinal, o Salmo 44, 25 afirma que nós fomos humilhados até o pó. Nossos corpos se apegam ao chão. Por isso que eu não estou aqui nesta manhã, falando apenas àqueles que acham que têm um problema físico. Há muitos problemas. Mas esse texto nos ajuda a ajudar quem está vivendo esses problemas.
Talvez seja por isso que há uma esperança. Novamente nós recorremos aqui nessa introdução aos Salmos, quando Davi diz no Salmo 56:8, que Deus guarda cada uma de nossas lágrimas em seu odre, mostrando que Ele não ignora a dor dos seus filhos. E o texto que nós lemos foi Lucas. E para aqueles que ainda não sabem, Lucas foi um médico que escreveu este evangelho e ele compreendia profundamente o sofrimento daquela mulher. Contudo, o seu conhecimento como médico não limitava a sua fé. E com certeza ele reconhecia em Jesus o poder capaz de dissipar qualquer enfermidade. Por isso que ele registrou o dia marcado, preste atenção nisso, esse dia é importante, o lugar ou o local definido. Ele registrou também a busca intencional de Jesus e a aliança prometida que nós vemos nessa passagem de Lucas 13, 10 a 17. Portanto, há 4 detalhes fundamentais nesse milagre que nós vimos nessa manhã. O primeiro deles é o dia do milagre. Nós estamos lendo aqui em Lucas que Jesus, que estava ensinando numa sinagoga num sábado, foi o dia que ele libertou essa mulher. É lógico que quando nós lemos, diferente de quando eu preparei a mensagem, e na versão que eu utilizei, a palavra sábado, ela é repetida 6 vezes. Aí, na Bíblia, com a versão Almeida e atualizada, 5. Por que tantas vezes, Eduardo? Porque Jesus fazia questão de deixar claro que aqueles homens e mulheres, principalmente os rabinos, os fariseus, eles tinham no sábado um ídolo, uma regra acima da vida. E isso se repete para aqueles que não têm a consciência do que seja o domingo para nós. Como assim, Eduardo? Você está falando do sábado e de repente agora você fala do domingo. O que tem uma coisa a ver com outra tem tudo a ver. Meus irmãos, o sábado para o judeu, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele é para nós o domingo. Mas quem é que mudou isso? Não me avisaram? Algo relevante, marcante, aconteceu. No domingo, nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. E quando a ressurreição aconteceu, foi algo tão marcante que ela mudou o dia do encontro e da adoração do sábado no Novo Testamento para o domingo. Com todo respeito aos judeus, mas para eles, não. Eles continuam ainda adorando o sábado. Nós não adoramos o sábado. E existe aqui um contraste impressionante, porque enquanto
o chefe da sinagoga, que era o pastor responsável daquela igreja, via aquela cura que Jesus fizera como algo proibido, como um trabalho proibido. Jesus estava vendo uma mulher que estava vivendo cativa de um problema há 18 anos. 18 anos. E isso nos mostra uma lição aqui fundamental. Porque enquanto o legalismo, ele fala para você observar o calendário, a graça, ela foca na pessoa. Jesus nos mostra aqui que a libertação daquela mulher não podia esperar o dia seguinte. E eu diria, hoje é domingo, para nós é o dia do Senhor. Como isso é importante para nós. Só não podemos ter esse dia como um peso, como o era para os judeus nos dias de Jesus. Não há nenhum problema quando a palavra de Deus havia ensinado as pessoas a olharem para o sábado com respeito e o santificarem. É a única coisa que Deus disse. Santifiquem o sábado. No entanto, para piorar a situação de muitos, os legalistas colocaram, além disso, mais 39 observações a respeito do sábado. Eles tinham um limite no sábado para andar. Eles não podiam fazer qualquer coisa. Hoje, para vocês terem uma ideia, eles não gostam nem de acender a luz para não usar a eletricidade. Sabia disso? Tal é a regra, tal é o ídolo que se tornou o sábado, ao invés do domingo da vida, da libertação. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado ao olhar que esse é um dia especial para nós, porque para aquela mulher, após 18 anos de sofrimento, o sábado foi o seu dia da vida, da libertação, da cura, de alegria e de louvor. Imediatamente após ser curada, Lucas registrou que ela passou a dar glória a Deus. Portanto, para nós que guardamos o domingo, que santificamos o domingo, é um dia perfeito para manifestar a glória de Deus pelos seus grandes feitos. Que haja aqui nesta manhã entre nós, irmãos, um motivo especial para louvarmos o Senhor. Amém? É que às vezes a gente não acredita nisso. É que às vezes a gente vem aqui com aquela consciência, hoje é domingo, né? Hoje é dia do Senhor, né? Hoje é dia de ir para a igreja, é? Aliás, hoje é o dia da ceia do Senhor. E fica só nisso. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Qual foi a última vez que você viu uma manifestação preciosa da parte de Deus num domingo? Aliás, o texto continua dizendo do lugar do milagre. E o lugar foi uma sinagoga. Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas, diz o texto. Muito bem, Eduardo.
Legal isso aí. Só que eu não tenho a mínima ideia do que seja uma sinagoga. É? Rapidamente, só para você ter uma ideia, apenas em Jerusalém, comentaristas dizem que havia cerca de 480 sinagogas em Jerusalém nos dias de Jesus. Não eram poucas, não. Toda esquina tinha uma sinagoga. E vamos ser sinceros, não é muito diferente no Brasil quando nós pensamos em igreja. Eu conheço uma avenida na Zona Norte que eu contei certa vez, uma avenida, no máximo 7 quilômetros, tinha 48 igrejas diferentes. Sabe o que é isso? Se você for pensar em sinagoga em São Paulo, no Brasil, São Paulo é onde nós temos mais sinagogas hoje. Só na região de Higienópolis, há mais de 20. Não sabia disso não, Eduardo. Pois é, nem eu. Porque aprendi hoje, depois do culto, do primeiro culto. É muita sinagoga. A única que eu conhecia, de fato, era na Rua da Graça, no Bom Retiro. E eu, então, fui um dia lá, querendo entrar para conhecer a sinagoga. Quem é o senhor? Eu falei, eu sou alguém que quer conhecer a sinagoga, eu trabalho aqui perto, mas o que o senhor é? Eu sou... importa se eu ser evangélico? Evangélico aqui não entra. Okay. Dei meia volta, voltei. Eu sei que não é assim. Mas não é fácil você entrar numa sinagoga. Quando que elas surgiram? Os muros do templo caíram. A cidade de Jerusalém foi destruída. Aliás, famílias foram dizimadas. E o exílio começou em 586 a.C. E foi ali na Assíria e na Babilônia que, para manter a fé judaica viva, foi ali que nós tivemos o início das sinagogas. Elas surgiram como pequenos refúgios de luz, tanto na Síria quanto na Babilônia. É por isso que mesmo longe de casa, eles podiam adorar os cativos. Eles podiam ter o ensino da Torá. E eles podiam manter a comunidade unida. E essa tradição, até hoje, onde quer que o povo se reunisse para estudar a palavra de Deus, ali existia uma sinagoga. E o que é mais interessante é o fato de que a Bíblia diz que a Shekinah é uma palavra hebraica, que significa a glória manifesta de Deus. Em muitas dessas sinagogas se fazia presente a glória de Deus, confirmando que Ele habitava, aonde a sua vontade era buscada e compartilhada. Aprendido, portanto, que é uma sinagoga e quanto ela começou, eu posso dizer agora que é impossível o povo de Deus se reunir em adoração e Deus não estar presente. Por quê? Porque, irmãos, uma igreja como a nossa, ela pode ser algo parecido como uma sinagoga. As sinagogas tinham um chefe das sinagogas, tinha a liderança que era o conselho da sinagoga. É ali que eles liam e leem a Torá. É ali que eles expressam sua adoração a Deus. É muito parecido com aquilo que nós fazemos. E quando isso que nós estamos fazendo acontece, é possível que a Shekinah, que a glória de Deus também esteja entre nós. Aliás, eu posso afirmar
que é impossível o povo de Deus se reunir em adoração e Deus não estar presente. É impossível. No entanto, é possível o povo de Deus estar reunido e a glória de Deus estar ausente. Verdade, Eduardo? Verdade, irmãos. E isso acontece quando a nossa religiosidade impede a manifestação graciosa da glória de Deus em seu meio. Por causa do quê? Por causa da rigidez do nosso coração. E como que isso é visto? É visto muito, muito na invisibilidade social. Repito, essa falta da Shekinah, da glória de Deus, é vista principalmente na invisibilidade social. Eu não sei quantos estavam aqui quando o presbítero Alexandre ele fez a recepção. Ele não participou do primeiro culto. E ele falou: ei, você aí, você conhece aquela pessoa que está perto de você? Você já conversou com ela? Você sabe o nome dela? Você sabe quanto tempo essa pessoa está aqui? Eu estou repetindo as palavras dele. Você sabe? Ou a gente só sabe um pouquinho de um ou de outro. Ele disse que quem conhece todo mundo aqui sou eu. Não, não é verdade. Houve um tempo que eu conhecia muita gente. Quem conhece muita gente é o pastor Gustavo. Mas mesmo assim, hoje, ele fala: Eduardo, eu já não conheço mais ninguém. Eu falei: se você não conhece, imagine eu. Imagine eu. Quanto é importante eu saber quem você é. Como é importante isso. Isso está muito ligado porque essa comunidade que Jesus estava falando e visitando, esse lugar, essa sinagoga, essa mulher, ela estava ali pelo menos nos últimos 18 anos, só que ninguém a acolhia da forma correta. Ela era invisível. Aliás, como a maioria das mulheres eram invisíveis naquela cultura. Não sei se você sabe, mas as mulheres não podiam ler nos dias de Jesus na sinagoga, elas não podiam ler a Torá publicamente, elas não podiam orar, elas não podiam participar da liturgia. Alguém encurvado nem sequer entraria no templo de Jerusalém. Portanto, como que a glória de Deus vai se manifestar onde pessoas por vezes entram nas sinagogas, pessoas por vezes entram nas igrejas e elas não são notadas? Vamos para o terceiro ponto. Como que o milagre aconteceu? Jesus viu, Jesus chamou e tocou essa mulher. E quando ele fez isso, certamente espantou os presentes. Mas veja comigo, versículo 12, é muito claro. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Jesus, ele é intencional.
Ele não esperou pedir algo, mas ele a viu, ele a chamou e ele a tocou. Eu volto às palavras do presbítero Alexandre. Essas pessoas deixarão de ser invisíveis a partir do momento que você chamá-las. Que você perguntar de onde elas são, o nome delas, e de repente você perguntar se elas estão precisando de alguma coisa, e de repente você poder tocar e orar. Mas Eduardo, isso dá trabalho? Dá! Dá trabalho. Na Chácara Primavera, na igreja que eu pastoreei, os nossos cultos eram também intencionais. Nós sabíamos, irmãos, com todo respeito, que as mensagens pregadas ali, elas iriam impactar alguém. Por favor, isso não é soberba, isso é oração. E quando terminava o culto, os pastores presentes, geralmente eram 2, e mais 2 presbíteros daquele campo, eles ficavam à frente, aguardando as pessoas que viriam pedir a oração ali. Como aqui, nós não íamos à frente para cumprimentar as pessoas, mas nós recebíamos as pessoas para orar. Essa moda podia pegar aqui, não é verdade? Ninguém falou amém, né? Mas será que é porque nós não precisamos? Acho que nós não precisamos não, Eduardo. Eu também achava. Na minha primeira igreja, domingo após domingo, eu olhava para a igreja e dizia assim: Senhor, essa igreja é uma bênção, não tem ninguém com problema. A minha igreja, a primeira, irmãos, era uma bênção. A gente tinha um desafio, vamos lá, vamos. E conseguia. Vamos comprar isso? Vamos. Comprava. Vamos construir? Vamos. E construía. Eu olhava para as pessoas, ninguém com problema. Aí aquilo um dia me preocupou. Eu falei assim, alguma coisa está errada. E eu falei assim, irmãos, Deus está abençoando demais a gente a ponto de nós não termos problemas. Verdade? Aí aquele silêncio. Vamos orar? E aí nós fizemos uma oração e na oração eu me lembro que foi dito, Senhor, mande para o nosso meio pessoas que têm problemas, porque aqui ninguém tem. Agora eu vou dizer uma coisa para você, não faça essa oração, porque, meus irmãos, a partir daí começou a aparecer o problema, os problemas, e as pessoas começaram a vir à igreja. A gente gosta muito daquele hino, eu venho como estou, sim, venho como estou. E quando as pessoas vêm, falam assim, oh Senhor, tem misericórdia. Não, irmãos. A igreja se reúne num dia especial, num local especial, para que a gente aqui tenha condições de abençoar pessoas que muitas vezes estão encurvadas. Quando terminou o culto das 8, eu orei por 5 pessoas. Meu Deus do céu, não é normal isso. E quando a gente estava entrando
entrando aqui com os presbíteros lá, batem na porta, olha, eu vim aqui para pedir uma oração por uma... É assim. Nós queremos orar por você hoje. Nós queremos orar por você hoje. Nós queremos chamar você. Nós queremos ver você. Nós queremos tocar em você. Nós queremos conversar. E nós queremos, no mínimo, orar por você. Porque é isso que deve existir no dia do Senhor e numa igreja, que é uma sinagoga. Finalmente, quem é que recebeu o milagre? Uma filha de Abraão. Eu fico pensando, porque no início eu disse que era uma crente, e de fato, se nós pensarmos na aliança que Deus tinha com Abraão, nós estamos falando de uma crente. E Jesus aqui, ele dá uma chamada de atenção naquele chefe da sinagoga, naquela liderança e naquelas pessoas que estavam dizendo amém para eles, de ele ter feito um milagre no sábado. Jesus diz: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Por quê? Satanás a trazia presa, diz o texto, por 18 anos. E Jesus chega a dizer para eles que eles gostavam muito mais do jumento e do boi, porque quando eles se prendiam de alguma forma e não podiam beber água, eles iam lá no sábado acudir, iam dar comida, iam dar água. Mas quando um ser humano aparecesse para uma situação de toque, eles não faziam absolutamente nada. Que ironia! Fisicamente, quando a gente lê o texto, a gente diz assim, de fato, apenas ela que está com este problema físico, com essa encurvatura. Mas, irmãos, olhe de novo para o texto e você vai ver espiritualmente os líderes religiosos estavam muito, mas muito mais deformados pela hipocrisia do que ela pela doença. Jesus diz que eles eram expert em cuidar de animais, mas eles não sabiam nada de gente. E eu caminho para o final dessa mensagem, dizendo, em primeiro lugar, para a nossa reflexão e ação, Deus está aqui. Neste dia, neste lugar, aonde Deus é crido e adorado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui Ele manifesta a sua presença e glória, que transborda e que transforma vidas. Você não pode vir a esta igreja e deixar de crer nisso, que Deus está aqui. Aleluia! Com isso, você vai ter que seguir a palavra do presbítero Alê. Comece a olhar para quem você não conhece e chame essa pessoa para você conhecer. Por quê? Tem a ver com a segunda parte da reflexão. Onde mais está o seu olhar? Além de Deus. Onde mais? Você tem se aproximado intencionalmente das pessoas invisíveis, como Jesus fez.
Você está disposto a parar a sua rotina para ver quem ninguém nota, para chamar quem ninguém chama e para tocar quem ninguém quer encostar? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Nós queremos orar por você hoje. E eu já estou chamando você para isso hoje. Se o seu coração for levado a pedir uma oração, alguém que se preocupe com você, não vá embora sem antes os seus pastores orarem por você. Terceiro, você já olhou para Jesus e foi curado? Lembre-se disso. Aquela mulher, após ser curada, ela pôde olhar nos olhos de Jesus. Sabe o que é isso? 18 anos só olhando para o chão. E de repente, ela levanta os olhos, ela pode olhar para Jesus. Mas Eduardo, eu sou um filho de Abraão, uma filha de Abraão, eu pertenço à aliança, e daí? Quem sabe você está sendo oprimido também. Por isso, olhe para Jesus nessa noite. Venha orar com a gente. Não vá embora sem fazer isso. Porque Jesus certamente vai dizer: você quer ser liberto? Você quer se render ao meu amor, à minha graça, ao meu perdão? Olhe para Jesus. Contemple o seu rosto de amor e verás a luz divinal. Abençoar, cuidar da sua vida. Pare de olhar para as dores do passado ou do presente que mantém a sua alma e o seu corpo encurvado. O dia da sua libertação pode ser hoje. Neste domingo, nesta sinagoga, Jesus está vendo, Jesus está chamando e Jesus está tocando o seu coração.